Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 33. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os artigos definidos e indefinidos. Quais são os objetivos para a nossa aula de hoje? Identificar os artigos em frase e reconhecer os artigos definidos e indefinidos. O que são esses artigos, então? Nós temos que pensar que, quando nós vamos estruturar uma frase, cada elemento que nós colocamos lá, nós temos uma classificação. O substantivo, o verbo, o artigo é um deles também. E o artigo são palavras que antepõem os substantivos, né? Eles estão sempre na frente. E eles também podem atribuir o gênero, né? Deixar claro para o leitor se é feminino ou masculino, e o número, singular ou plural, dos substantivos, tá? Então vamos ver isso na prática, como é que funciona. Os artigos definidos é o tipo usado para determinar a forma precisa dos substantivos que o segue. Então nós temos o, a, os e as. Um exemplo ali para que vocês identifiquem na frase. Maria Júlia correu para pegar a bola, né? Nesse caso, nós temos o artigo definido especificando o que a Maria foi pegar, né? Ela pegou a bola, não qualquer bola. Se ele tivesse ali, por exemplo, uma bola, qual bola seria? Mas ele foi pegar a bola. Ou um brinquedo, seria diferente o entendimento. Então, nós sabemos que é definido porque define qual é o substantivo, tá? Ali demonstra que é feminino porque o substantivo é feminino também. Singular, porque é uma bola. Se fosse as bolas, plural. No exemplo 2. A casa foi pintada na cor vermelha pelo pai de João. A casa. Então, especificamente esta casa, não uma casa. Daí a gente pensaria se fosse uma. Qual casa? A casa dele ou a casa de alguém? Então, nesse caso ali, a. A, porque acompanha o substantivo feminino, né? E no singular, fosse plural, seriam as casas. Isso é bem importante quando a gente vai estruturar uma frase. Então, esses artigos, eles precisam estar flexionados conforme o substantivo. Se o meu substantivo é masculino, eu coloco o. Se ele está no plural, os. Se ele é feminino, a. Se ele está no plural, as. Tá bom? Isso é bem importante para que você registre aí. Vamos ver outros exemplos de artigos definidos em frases. Então, vamos lá. O artigo definido e indefinido é importante para determinar o substantivo. Sim, é bem importante. Durante o trabalho, o carteiro recolheu as cartas. Ali, definido as e plural. Por isso que tem S. E porque temos cartas. Eu não posso colocar a cartas, tá? A língua portuguesa é importante para um bom estudante. A não é uma língua portuguesa, é a língua portuguesa, tá? Ali, substantivo feminino, no singular, ele acompanha. O prédio é maior que a clínica. Ali nós poderíamos também ter destacado o prédio. Substantivo masculino, o artigo definido, o, porque ele está no masculino, e singular, tá? Da mesma forma, clínica, substantivo feminino, no singular, a. Ele esqueceu de comer a carne feita por sua mãe. Também, artigo definido, é a, que acompanha o substantivo feminino, no singular. O dever de casa será sobre o artigo definido e indefinido. Olha só, acho que tem uma mensagem aí para vocês. O dever, substantivo
ali no dever está como substantivo, neste caso. É masculino, então o, e está no singular. Se ele tivesse deveres, eu teria que colocar os deveres, tá? E os artigos indefinidos, então? Eles são o contrário do artigo definido. Ele não especifica com precisão os substantivos. Nós usamos para esses casos uma, uns e umas. Veja um exemplo lá. Maria Júlia contou para a irmã uma história. Qual história? Será que é a história do Chapeuzinho Vermelho? Ou dos Três Porquinhos? Ou uma de terror? Não se sabe. Uma fica indefinido, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Uma casa foi pintada na cor vermelha. Nesse exemplo 2 ali, o artigo indefinido determinou que qualquer casa foi pintada e não uma específica. Então, uma casa daquelas ali, uma casa foi pintada de vermelha. Qual delas? De qual eu estou me referindo? Da de cima, da de baixo? Qual das duas de baixo? Qual será? Então, fica indefinido. Quando nós vamos colocar dentro de uma frase sem a precisão da informação, nós usamos o artigo indefinido. Vejam lá alguns exemplos que nós podemos encontrar com o artigo indefinido. Uma revista publicou a reportagem sobre o artigo do professor. Uma. Qual revista? Não sabemos. Então, assim, eu sei que foi publicado em uma revista, mas não sei especificamente qual. Outro. Artigo definido e indefinido é assunto fácil para uns alunos. Quer dizer que não é para todos, né? Ali nesse caso. Então, uns para uns alunos, os meninos, as meninas, não especifica. Então, colocamos o artigo indefinido. A língua portuguesa é um fundamento básico da alfabetização. Não é o, é um dos. Então, a gente não sabe quais são os outros, então fica indefinido. O menino aprendeu a andar de skate com umas amigas na escola. Quais amigas? A Maria, a Teresa, a Júlia? Não se sabe. Com umas amigas, né? Umas escolas são localizadas na rua. Umas escolas. Quais escolas? Não especifica. Então, nós usamos o artigo indefinido. Um animal fugiu do zoológico perto da casa de Joana. Qual animal? Será que um animal feroz ou um mais tranquilo? Não se sabe. Só se sabe que um animal fugiu. Por isso usamos um artigo indefinido. Então, são essas as diferenças para que a gente use o artigo definido e indefinido. Sempre acompanhando o substantivo e sempre flexionado no gênero e número. Se o substantivo está feminino, o meu artigo precisa ser feminino, né? Se ele está no singular, o meu artigo também precisa estar. Se ele estiver no plural, ele precisa acompanhar, tá bom? Vamos treinar um pouquinho agora os nossos conhecimentos. Nós vamos identificar os artigos nas frases e classificar esses artigos em definidos e indefinidos, tá? Vamos ver as frases que a professora trouxe para vocês. Maria comprou uma blusa azul. Outra, Pedro gosta muito de um cachorro. Uma mulher perguntou a hora quando estava esperando o ônibus. Gostaria de poder conversar com você uns minutos. Os garotos foram jogar futebol na praia. As mulheres do grupo são mais organizadas do que os homens, tá? Vamos ver quais são os artigos que nós encontramos nessas frases. Então, lá na primeira, o artigo uma, que vai ser classificado como artigo indefinido, porque uma blusa azul, não se sabe se uma blusa curta ou comprida, não se sabe. Uma.
Um cachorro, na número 2, um cachorro, também artigo indefinido, não especifica qual cachorro. Na frase número 3, uma mulher e um perfume. Nas duas situações, um artigo indefinido, uma mulher e um perfume. Número 4, uns, artigo indefinido, uns minutos. Quantos minutos? Não sei, né? De repente, 5 minutos? Não sei. Indefinido. Número 5, os garotos foram jogar futebol na praia. Os. Agora nós temos artigo definido, flexionado ali para o plural, porque são garotos, então os. Número 6, as mulheres e os homens. Nos dois casos, nós temos artigos definidos, flexionados ali no caso, mulheres, nós flexionamos então o artigo para as, e homens, nós flexionamos então o artigo para os, tá? Isso é bem importante na hora da construção da frase de vocês. Feito isso, vamos lá agora. Essa é uma parte bem importante que eu vou pedir que você faça essa anotação lá no caderno, tá? Essa tabelinha vai te ajudar a memorizar quais são os artigos definidos e indefinidos e quais são usados no masculino singular e plural e feminino singular e plural. Então, vejam lá. Nós temos os artigos definidos o, a, os e as. Masculino, o, os no plural, feminino, a e as no plural. Nós temos os artigos indefinidos, uns, uma e umas. Masculino, quando for plural, uns. Feminino, uma, quando for plural, umas. Isso aqui é bem importante para que vocês tenham um registro, tá bom? Coloquem lá a data de hoje, o tema da nossa aula, aquela tabela que a professora mostrou, a atividade que a gente fez das frases para que você treine e memorize como funciona essas substituições e identificações nas frases para que você possa construir as suas frases agora pensando nos artigos que você vai usar, definido ou indefinido, e flexionando eles direitinho conforme o substantivo que eles acompanham, tá bom? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta, ok? Eu fico por aqui, desejo para vocês bons estudos!